Quando esse cara viu que jogaram uma bomba nuclear bem perto de onde ele estava, assim que ela caiu, ele foi jogado no ar e sobreviveu por um milagre com várias queimaduras. Então, no dia seguinte ele voltou para casa dele que ficava na cidade de Nagasaki e 2 dias depois jogaram outra bomba nuclear naquela cidade, mas ele sobreviveu de novo e viveu até os 93 anos. Quando esse fazendeiro decidiu soltar na floresta da Austrália 20 coelhos de brincadeira, alguns anos depois eles se multiplicaram para 1 milhão e começaram a destruir todas as plantações. Então, o governo da Austrália oficialmente declarou guerra aos coelhos e começou a colocar arame farpado para eles pisarem na floresta, além de várias TNTs nas tocas deles com o objetivo de acabar com todo mundo. O problema é que os coelhos da Austrália tinham muita comida fácil e ninguém atacava eles. Então, eles continuaram se multiplicando com muita velocidade, mesmo com algumas mortes. Foi então que o governo do país decidiu gastar uma grana absurda para construir um muro e prender os coelhos, impedindo com que eles se espalhassem. O problema foi que os coelhos mais altos conseguiram pular o muro e os mais baixos cavaram por baixo dele, fazendo com que a população de coelhos chegasse no país inteiro a mais de 200 milhões. No completo desespero, o governo do país decidiu pegar um desses coelhos e infectar ele com um vírus mortal, e depois jogaram um coelho infectado no meio dos outros para fazer o vírus se espalhar. Mas por mais que isso tenha matado mais de 90% dos coelhos, aqueles que sobreviveram voltaram a se multiplicar e a Austrália ainda tem esse problema com coelhos até hoje. Quando esses soldados estavam prestes a invadir essa cidade, mas começaram a morrer de uma doença misteriosa, aqueles que sobreviveram colocaram os corpos dos mortos numa catapulta e atiraram eles dentro da cidade, para contaminar aquele povo com a doença. Na mesma hora, as pessoas dentro da cidade acharam aquilo um ato nojento e desesperado, e pegaram os corpos na mão para jogar eles de volta para fora dos muros. O problema foi que quando eles encostaram nos corpos, nem que fosse só mesmo para enterrar aqueles homens, eles acabaram encostando também na bactéria que causava a peste negra. Alguns dias depois, a bactéria foi se espalhando pela cidade inteira até que todos eles ficaram doentes com a peste, deixando as defesas da cidade totalmente enfraquecidas. Naquele momento, os soldados de fora saíram correndo com tudo pra cima dos muros. Mas por mais que a cidade tivesse um caos completo por dentro, os invasores também estavam contaminados com a doença, e eles compraram uma briga em que nenhum dos dois lados parecia ter força pra ganhar. Na mesma hora, algumas pessoas de dentro da cidade pegaram tudo que elas tinham de mais valioso ali dentro e só fugiram da cidade, deixando geral pra trás. E por mais que no final os invasores não tenham tido força o suficiente para tomar aquela cidade, as pessoas que fugiram levaram a bactéria pro resto do mundo todo. Quando esse ladrão invadiu essa casa totalmente vazia, ele teve o azar de encontrar lá dentro um papagaio cinza africano, que é um dos bichos mais inteligentes do mundo. Logo de cara, ele tentou ignorar o bicho e continuar com o assalto pegando dinheiro da casa. Mas assim que o papagaio viu a grana nas mãos dele, ele imediatamente começou a gritar para chamar a atenção dos vizinhos, falando palavras reais que incriminavam o homem. Então, como o ladrão sabia que esses papagaios podem ser vendidos bem caro no mercado negro, ele decidiu abrir a gaiola do papagaio para tentar roubar o bicho. Mas na mesma hora, ele saiu voando pela cozinha e começou a atacar o homem, soltando penas por vários lugares que denunciavam o assalto. Depois de vários ataques, o papagaio conseguiu derrubar o boné do assaltante junto com algumas penas, até que eventualmente a energia dele acabou e ele foi capturado pelo assaltante. Porém, o homem não percebeu que ele tinha esquecido o boné dele no chão no meio de toda aquela briga, e ele só foi embora da casa com o papagaio nas mãos. No dia seguinte, a polícia foi até a casa do crime e encontrou o boné no chão. E por mais que tenha sido possível usar as digitais que estavam lá para encontrar e prender o bandido, infelizmente o papagaio já tinha sido vendido. Quando o líder supremo desse país viu um pássaro comendo o arroz do povo, ele decidiu mandar o exército matar todos os pássaros do país para ninguém mais passar fome. Na mesma hora, o exército saiu pelas ruas de várias cidades usando armas para atirar nos animais e pedaços de madeira para destruir todos os ninhos de uma vez. O problema é que os pássaros pardais sempre voam em grupos gigantescos, então eles tiveram que pedir ajuda da população para fazer um mutirão de balas e derrubar o máximo possível de uma vez. Então, como os pássaros perceberam que eles não podiam mais voar pelos céus e nem voltar para os ninhos, eles começaram a pousar nos apartamentos de várias pessoas em busca de abrigo. Mas como o cérebro das pessoas tinha sido lavado pelo líder, elas tinham sido recomendadas a bater a panela para fazer os bichos saírem voando de medo. E como eles não tinham mais onde pousar, depois de algum tempo eles sempre acabavam morrendo de exaustão enquanto voavam. Depois de 2 anos de guerra e mais de 1 bilhão de pássaros mortos, o único resultado tenebroso daquilo tudo foi que vários gafanhotos que os pássaros comiam antes começaram a se multiplicar mais rápido que o normal. E como esses bichos destruíam as plantações bem mais rápido que os pássaros, 40 milhões de pessoas começaram a passar fome por causa disso.
Quando o rei desse país expulsou um casal da cidade em 1500, eles foram forçados a viver a vida deles numa caverna sozinhos, totalmente sem nada. Logo de cara, o homem foi até o mar que ficava ali perto e pulou para tentar pegar alguns peixes com a mão. Mas depois de falhar de forma miserável porque o mar era muito nervoso, ele decidiu caçar outros bichos para conseguir alimentar a família dele. Depois de conseguir matar alguns coelhos e guardar a água da chuva, o casal se estabeleceu naquela caverna de forma bem pobre e sobreviveu vários anos com o pouco de comida que eles tinham, até que eles começaram a ter vários filhos. Alguns anos depois, as lendas dizem que eles tiveram pelo menos 14 filhos e que esses filhos formaram casais entre os irmãos que geraram netos. O problema é que à medida em que a quantidade de pessoas foi aumentando, a comida foi acabando. E a única solução que aquele clã encontrou foi tentar comer outros viajantes que apareciam no lugar para não morrer de fome. E por isso, num determinado dia, um viajante sozinho foi emboscado pelo grupo que estava tentando matar ele. Mas como ele era bem mais saudável e corria bem mais rápido do que os caras, ele conseguiu voltar para a cidade e contar pro rei tudo o que estava acontecendo naquele lugar. E sabendo disso, ele decidiu enviar um exército para a caverna que mandou geral de arrasto. Quando esse leão estava sendo estudado por cientistas porque ele tinha uma juba preta raríssima, um dentista aleatório ficou com inveja da juba dele e decidiu gastar 300 mil reais só para tentar matar ele. Para isso, ele se inscreveu num programa de caça e começou a treinar com arco e flecha matando ursos e leopardos só por diversão. O problema é que para matar esse leão, que tinha uma importância enorme para os cientistas, ele precisaria colocar o leão longe dos caras de qualquer forma. Para isso, ele contratou vários capangas num jipe e eles chegaram perto do leão com uma carne saborosa acoplada no carro. E o leão imediatamente começou a seguir o jipe para comer aquela carne. O problema é que depois de algumas horas de perseguição, o leão tinha saído do parque em que ele vivia, e a partir daquele momento já era totalmente legalizado matar o bicho. Foi então que o dentista puxou seu arco e flecha e acertou o peito do leão, mas dessa vez não matou. Ao invés disso, o leão saiu correndo sofrendo durante 10 horas seguidas com a flecha ainda dentro dele, até que ele foi encontrado de novo pelos caras que dessa vez pegaram ele logo com um rifle. O problema foi que o mundo todo ficou sabendo que o leão morreu e o dentista foi cancelado. Quando essa garota de 18 anos estava voltando para casa de madrugada, uma nevasca fortíssima cobriu o corpo dela todo com neve e fez ela desmaiar perto da casa de um amigo. Na manhã seguinte, assim que o amigo dela saiu de casa, ele percebeu que ela estava dentro do quintal dele coberta com muito gelo. Então, na mesma hora, ele pegou uma pá e começou a cavar para tirar ela da neve. O problema é que o corpo dela estava todo duro e nem dobrava. Então, ele jogou ela na parte de trás do carro dele e saiu correndo pro hospital. Assim que ele chegou lá, os médicos imediatamente levaram ela para uma sala especial e já trouxeram algumas agulhas para tentar salvar a vida dela. O problema é que como a pele dela parecia um plástico de tão dura, os caras não conseguiram enfiar nenhuma agulha e já avisaram pro garoto que provavelmente ela não ia sobreviver. Foi aí que um dos médicos teve uma ideia diferente e decidiu trazer um cobertor elétrico que tinha um controle remoto onde dava para controlar o quão quente o cobertor ficava. Então, ele ligou vários desses cobertores na tomada e foi esquentando a garota ao longo de várias horas para ver se por algum motivo milagroso ela voltava à vida. Depois de 4 horas de aquecimento, a garota finalmente acordou por um milagre com algumas queimaduras. Quando esse imperador maluco decidiu fazer uma festa com vários convidados, ele preparou uma roleta com várias brincadeiras mortais para garantir com que todo mundo estivesse se divertindo. Logo de cara, a roleta parou no que parecia ser uma flor, e o imperador abriu a porta de uma sala bem grande, obrigando vários dos convidados a entrarem naquele lugar. Depois, ele puxou uma alavanca que trancou a porta e fez com que várias pétalas de flores começassem a cair do teto. O problema é que a quantidade de pétalas foi só aumentando, até chegar um ponto em que as pessoas ficaram sufocadas e morreram sem conseguir respirar. Então, o imperador rodou a roleta de novo, e dessa vez os convidados deram a sorte de cair na hora do labirinto. Para essa brincadeira, o imperador obrigou que alguns deles bebessem muito vinho até ficarem doidões, e depois jogou eles num labirinto gigante que tinha o chão escorregadio junto com alguns porcos famintos. Todos eles foram pegos e mordidos, enquanto todo mundo aplaudiu o espetáculo. Então, o imperador rodou a roleta uma terceira vez e ela acabou caindo no fim da festa. Na mesma hora, o imperador se protegeu num lugar bem alto e liberou vários ursos para atacarem os convidados. E por mais que todos eles tenham tentado fugir e que o imperador tenha deixado uma porta aberta para dar um pouquinho de esperança, as lendas dizem que ele costumava matar todas as pessoas que conseguiam fugir.